Quanto mais você usa a sua conta PJ do C6 Bank, mais vantagens você tem. E a principal delas é, você não precisa esperar horas para falar com seu gerente. E além disso, a sua empresa economiza muito. A conta C6 Empresas é grátis, não tem tarifa de manutenção e nem para fazer e receber Pix. E você ainda pode ter crédito para impulsionar o seu negócio. Toque aqui e abra agora a sua conta PJ do C6 Bank. Olá, sou Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho E compartilhar com todo mundo. E antes de a gente começar esse episódio incrível, e a gente vai falar de não é de um setor que vocês adoram, mas também de uma pessoa que fez uma história muito incrível aqui em São Paulo. Não só em São Paulo, no Brasil, né, Bebel? Exatamente, um legado. Eu quero convidar vocês para vocês conhecerem a nossa plataforma. Tá cheio de mentoria, cheio de aulas, cheio de clube, né, Bebel? Muito conteúdo exclusivo. A gente vai deixar a descrição aqui no link. Acessem, façam parte. Eu quero ver todo mundo lá. Agora, Xê, apresenta o nosso convidado, por favor. Rodolfo Santos, bem-vindo ao PowerCast. Obrigado, meninas. Obrigado. A gente tá muito feliz de ter você aqui, Rô. Acho que primeiro eu queria pedir pra você se apresentar, né? Pra quem não te conhece, contar da sua trajetória, como que você começou a empreender, se você sempre teve esse espírito dentro de você. E daí a gente mergulha em várias perguntas e insights pra todo mundo aqui que tá empreendendo. Não, peraí. Vamos fazer isso. Antes de tudo, ele veio diretamente da Itália, Bebel, né? Eu sei, mas por isso que eu quero que ele conte tudo. Como é que foi vamos isso? Lá. Eu vim no Brasil em 2011, né? Foi entre 2010 e 2011. Mas só resumindo assim minha história, minha vida, eu venho de uma família muito simples. Minha mãe é empregada doméstica e meu pai foi uma pessoa com muita dificuldade na vida, sabe? Ele teve vício com álcool, vício com drogas. Então a gente vivia numa família meio rompida, sabe? Dificuldade no dia a dia, faltava coisas. É muito ruim você na Itália viver isso porque você é sozinho no meio de uma classe média muito grande, né? Então eu sentia muito isso na escola. Eu cresci até os 14 anos com muita vontade de mudar minha vida. E aí, 13 para 14, comecei a trabalhar em gastronomia. Então enfrentei isso como trabalho, mesmo ganhar dinheiro. Paixão, mas também eu preciso fazer alguma coisa para mudar minha vida, entendeu? Eu preciso mudar a vida da minha família, preciso mudar a vida da minha mãe, dos meus irmãos. Tenho 2 irmãos mais novos. Eu estudava de manhã, à noite ia trabalhar, né? Isso 5 anos. Não consegui terminar a escola, não sou formado, não tenho faculdade de gestão nem nada. E com meus 19 eu fui para Paris, comecei a trabalhar em hotéis, Four Seasons, comecei a crescer dentro da gastronomia, mas procurando meu currículo. Queria um dia ter alguma coisa. Aí chegou o Brasil alguns anos depois de umas escolhas pessoais, né? E o Brasil foi um país que me mostrou que tem possibilidade para quem quer. A diferença da Itália hoje, por exemplo, é que na Itália hoje você tem uma classe muito acomodada, jovens são acomodados. Aqui no Brasil você tem gente igual eu, que não tem nada, que quer ser alguém na vida. Eu consegui juntar essas duas coisas. É isso, depois de vários desafios no Brasil, eu já teve experiência errada em restaurantes antigos, tipo Beyond, Domênico. Eu muito novo, com 28, 29 anos, cheguei aqui. Hoje estou com 39. Então, eu vivi essas quedas e me levantei. Primeira, segunda, terceira vez aqui em São Paulo. Até chegar um ponto em 2000, acho que eu estava no Tapo Trattoria. Não sei se você conhecia na época. Mas no Tapo Trattoria era do Benny Novak, do Renato. Eu fiz um teste lá, mas eu estava quase com vontade de ir embora do Brasil. Já estava voltando para a Rússia, porque eu tinha tomado muita pancada aqui. Pancada de gestão, pancada com sócio errado, pancada com um monte de coisa. Já estava empreendendo. Eu não estava empreendendo, era funcionário, né? Mas eu via a coisa errada, eu tinha vontade de fazer, mas não podia. Aí você vai aprendendo, acho que é das quedas que você aprende o caminho certo, né? E aí foi o Beyond, foi o Domênico, e também tive uma passagem pro Italy, que tinha no Oscar Freire, na época, com o Paulo Barros. Foi no Italy que cansei um pouco vamos dizer, tomei muita pancada, falei, vou embora. Mandei uma mensagem pro meu antigo chefe, tava quase comprando a passagem para ir para Moscou. E na época uma blogueira, Aileen Aneixo, do Gastrolândia, que tinha na época, hoje em dia não sei se existe mais. Ela mandou uma mensagem e falou, você quer conversar com o Tapo? O pessoal do Tapo, falei, vamos. Eu vi a casa, gostei. E lá eu comecei a fazer uma coisa, aceitei a proposta, falei, vou dar mais um tempo para ver como que é. Eu mudei um clique na minha cabeça, que foi, eu preciso agora atender
e ver o que tem depois da cozinha. Então comecei a atender as pessoas, conversava com as pessoas, a casa era uma casa pequena, e depois eu voltava na cozinha. Eu preparava os pratos para alguns amigos, alguns clientes, a galera gostava muito. E a casa foi crescendo. Aí depois disso... Você já estava como chefe? Eu já estava como chefe. Eu percebi que, depois com essa história de vida que eu tenho, eu sempre quis na minha vida, eu sempre me prometi que eu tinha que chegar ao máximo que eu poderia na minha vida. Economicamente, psicologicamente, sempre tentar ser melhor, todo dia. Então no tapa eu vi que a casa crescia, mas eles não queriam abrir mais nada, eles não queriam me colocar de sócio. Aí eu falei, beleza, também mais uma vez na minha vida, vou puxar o freio, eu vou descer. Aí puxei o freio, desci, porque vi que não estava do jeito que eu queria. Eu sou muito deciso nas coisas que eu faço, né? E eu simplesmente comecei a fazer jantares na casa das pessoas. Casa de grandes amigos, família Mussi, na casa do André Brenan, na casa do Setúbal. Comecei a fazer jantares, preparava de manhã em casa e jantar fazia na casa das pessoas. 10, 15 pessoas aqui, ia de táxi, não tinha nem carro. Legal. Eu comecei a fazer esses jantares. Aí, meu antigo sócio, Marcelo, falou, você tem algum projeto na cabeça? Eu gostaria de investir em você. Eu falei, tenho um sonho na minha cabeça, que é assim, sem toalha na mesa. Eu queria o prato decorado, eu queria que desse... Não sei se você lembra, no Nino, no começo tinha uma lareira com sofá. Sim. Eu falei, queria que quando você entrar aí dentro, eu quero que você se sente em casa. Então tem que ter um sofazinho, tem que ter... Bem na entrada, né? Bem na entrada, era do lado esquerdo, depois numa prateleira. E foi assim que... Assim, eu nasceu naquele dia no Vectorino, no almoço. Eu com 0 de capital, ganhei uma sociedade pequena, a possibilidade de poder investir, né, e ter o próprio negócio. E aí dediquei a dormir literalmente lá dentro na obra, no pessoal. Eu comecei com uma galera que quis crescer junto comigo, né, muito inexperiente na época, mas com muita garra. E o Nino foi, eu lembro na época, fazia minhas contas, falava, se faturar 600 mil, a gente consegue dar uns lucros legais, o retorno de investimento. A casa, eu saí em 2024 do Nino, faturando 4 milhões só no Nino. Incrível. Só no Nino em São Paulo. E abrindo o Nino no Brasil todo. E essa que é a história, né? No meio tem a história do Nino, que você conhece. A gente vai fazer várias perguntas, até porque você invadiu a rua inteira, né? Quando passa por lá, era tudo do grupo, que é uma coisa absurda, né? Eu acho que São Paulo, ele tem grandes restaurantes com nomes e que conseguiram ficar muito tempo, né? Tradicionais, principalmente italianos, que conseguiram segurar, mas também muita coisa que, né, ficou... Sim. Que entra, abre e fecha. Pra quem não conhece São Paulo, né, gente, só contando aqui, basicamente, ali no Itaim, assim, algumas ruas, você andava a cada, sei lá, 10 passos, tinha um restaurante diferente, né, em algum momento do grupo, era muito legal, muito especial, ele dominou ali mesmo os quarteirões ali, era muito legal. Qual o momento que você começou a entender que o negócio tava... né, dando certo, que vocês cresceram, inclusive vocês compraram a parte do lado, começaram a quebrar lá. Até eu quero fazer um adendo que você falou, eu sempre fui muito focado e sabia o momento de puxar o freio de mão. Eu, como consumidora, via que você sempre foi muito sério no negócio e sempre muito centrado. Então eu acho que também tinha assim um olhar muito de business mesmo seu. Você já estava empreendendo, acho que desde o dia 1 que você estava lá, com certeza, mas você já tinha um olhar de... Eu não sei se por você ser europeu e também ter uma escola na França, em lugares que você passou, que tem aquela coisa que você chega na mesa, atende muito bem, traz a experiência pro cliente, mas também tem um certo, tipo... porque o brasileiro é muito mais, né? E você sempre teve um respeito, assim, tipo, sou o chefe, vai lá. Eu lembro que todo mundo sempre amava quando você passava por todas as mesas, mas ao mesmo tempo era uma coisa que não era invasiva, sabe? Então você chegava, entendia o que o cliente queria e voltava. E de repente começou a bombar, porque o Nino deu um boom muito rápido. Eu lembro que primeiro vocês estavam lá, depois abriram do lado, de repente a rua inteira já era lotada, você mal conseguia pegar a mesa para fazer reserva, e aí vocês começaram a comprar as outras, a quadra e a quadra da frente, né, na João Cachoeira. Aí minha pergunta era, que momento você notou que estava tracionando e abrir mais, porque sair de um restaurante que era menor, ousadamente, né, pra duplo, porque pegou o restaurante da lateral, e entendeu
que poderia abrir outros segmentos, não sei se dentro da gastronomia fala isso, porque você estava na comida italiana, aí você foi pra contemporânea, que foi do De Marino, é contemporânea, que eu posso dizer? Foi Mediterrânea. E aí foi indo pra outros, daí tinha a Madame Suzette, exato, e abriu o Pepino, que cada um era de um jeitinho. Então, é usado um projeto desse em São Paulo, né? Porque até para administrar tudo isso, meu ponto de vista. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi para você abrir essa outra parte do Nino e entender esses outros restaurantes, para daí a gente abrir as escolhas das outras cidades também. Então, a escolha de aumentar, né? É algo muito... como te falei, era muito novo, né? Foi uma bola que veio para mim e eu percebi que eu tinha que jogar essa bola e fazer gol, sabe? Eu só isso que eu pensava. Realmente eu acordava, ia para trabalhar e saía de lá o último, todos os dias. Não tem faculdade que te prepara para isso. O que me preparou para isso foi minha mãe, que era guerreira e que me ajudava lá em casa, faltava comida para ela, ajudava a gente, entendeu? Eu via isso dentro da minha casa. E eu falei, cara, essa aqui é a bola que veio pra mim. A melhor bola da minha vida. O restaurante tá enchendo. Eu preciso brigar e fazer o negócio acontecer. Então era diariamente cansado. Tinha dia que terminava 2:30 da manhã, 3, 7:30, eu tava lá na rua. Eu tava falando com amigos. Outro dia que eu passava lá na rua, me via lá à tarde pra tomar café falando com um funcionário. Lá na rua à tarde entrou o almoço e o jantar, todos os dias. O Nino chegou a fazer 21 mil pessoas. Um restaurante só, em São Paulo, na época que você tá falando, entre 2015 e 2016. É muita gente, né? Aí, dentro de um momento que o mundo parou, né? Dentro do 2015, que não foi um ano fácil, né? A gente vive vários desafios, então não tenho medo de crise. Acho que na crise você cresce e você se supera. Não existe crise, existe estudo de mercado, existe agarrar nas possibilidades, é brigar, entendeu? O meu sócio na época, eu tinha 10%, ele tinha mais um de 10%, e depois tinha Marcelo, que tinha investidor, era o maior. Em um determinado momento, eu lembro que eu tive dificuldade com esse meu sócio por postura na operação. Então, eu falei pro meu sócio que eu queria sair. Que eu não consigo, como eu te falei, não consigo ver coisa errada, ficar quieto. Eu falei que eu queria sair, meu sócio falou, eu não quero que você saia, eu vou comprar o outro sócio minoritário e vou te dar a participação dele. Se você conseguir fazer mais, eu vou chegar a 50-50. Falei, nossa, é agora. Então ele tinha a fato de eu não ter pai na minha vida em alguns momentos me deixou muito como se diz, eu tentava olhar em volta o tempo todo, procurando exemplos, sabe? Tanto ruim como bom. Então eu olhava para uma pessoa, olhava para o meu sócio, eu tentava me inspirar no empreendedorismo dele, no jeito que ele tinha de melhor. Até hoje eu faço isso. Pessoa, sabe? Eu sempre gostei de ver essa pessoa essa postura errada, eu não vou fazer. Essa aqui tá certa, eu vou fazer. Então, eu acho que você aprende com todo mundo na vida. E ele me mostrou que ele era empresário mais da edilícia, sabe? Ele construía fábricas em Goiás. Ele decidiu também vir com São Paulo, depois do sucesso do Nino. Aí ele começou a negociar. Acho que na época você lembra que tinha o Piove, tinha um tailandês do nosso lado, onde era o Julieta, no da Marino era um japonês. Aí ele começou, primeiro foi Pepino, depois foi o da Marino, depois foi o Julieta, depois foi o Forno da Pino. Então vinha bola, tipo bola às vezes 2 por ano, 3 dessa. E eu lá estudando o tempo inteiro, vendo na internet tendências de mercado, falei, pô, vamos fazer um italiano com forno a lenha, vamos fazer um restaurante frutos do mar igual em Capri, vamos fazer uma casa de carne só italiana. Eu lembro até hoje, o medo que me dava de, será que eu vou fazer uma casa do lado e vai tomar 30%, 40% do faturamento do Nino? E cada vez que eu fazia uma casa nova, só crescia. Não, eu vou fazer até uma adendo. Teve uma vez que eu acho que, não uma vez, mas algumas vezes que eu chegava no Nino, tava tão cheio, com fila de espera, tão absurda que eles falaram, mas no De Marino tem. Sim. Você quer ir sentar lá? Óbvio, vamos lá. Então eu acho que acabava até pegando... Dando uma força, né? E eu fui conhecendo o que eu gostava mais. Não vou te esconder que na época eu fiz coisas que hoje não refaria, né? Tipo uma casa de salada, tipo um francês. Só que tanto a agressividade empresarial do meu sócio quanto a minha, na época, me desafiou em fazer coisas que hoje talvez não faria, entendeu? Hoje eu sei exatamente quais são os negócios que se encaixam comigo, o que é mais rentável, o que é menos rentável, onde vai ser a gestão melhor.
E eu fui me desafiando também. Comecei a sair da cozinha, fazer o salão. Comecei a sair do salão, fazer o escritório. E foi isso. Acho que é isso que me transformou hoje um homem de restaurante. Eu não gosto de falar restaurateiro, sabe? Mas eu gosto de falar um homem de restaurante, que é realmente você tem que estar acostumado a viver a experiência do restaurante, sabe? Tem que estar vivendo aquilo 24 horas. Tem que realmente saber se o pia faltar, cair para dentro, se faltar alguém fazer a limpeza, fazer, cozinha fazer, serviço fazer, bar fazer. Você precisa viver aquilo para você se tornar um grande homem de restaurante, entendeu? Ou mulher, Acho que você trouxe pontos muito bacanas aqui, né, da sua jornada, até do que você tá trazendo, que é legal a gente pegar de learning também, para quem quer ter um negócio que, independente, mesmo que não seja na área de restaurante, né, quando a gente tá falando ali de contato direto com o consumidor, seja uma loja, mas coisas que você tá ali no balcão, o dono precisa estar ali ativamente, né? Que você comentou, era o primeiro a chegar e ficava até o final do dia. E assim, você fazia isso até quando o restaurante estava bombando, não foi no início. O tempo inteiro de história, você estava lá ativamente, do início ao fim, acompanhando todo mundo de perto. Claro que depois de um tempo você vai se permitindo, talvez, ter umas férias, alguma coisa, né? Porque todo mundo é filho de Deus também, mas sempre muito ativo e muito próximo. Eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de um serviço, que a gente está ali direto com o nosso cliente, de ter essa troca e de entender, e não, tipo assim, agora que eu tô começando eu vou me dedicar e depois, tudo bem, eu vou sair. Não. Se você tá assumindo essa responsabilidade de querer começar algo, ainda mais sendo um sonho, tem que saber que você vai estar ali comprometido e você vai estar ali com a, como a gente fala, barriga no balcão, o tempo inteiro, independente do tamanho do seu negócio ou do tempo que ele exista, né? Eu acho que isso é um aprendizado muito grande que você está trazendo. Inclusive, todos os restaurantes serem ali próximos, te permitia estar próximo de todos ao mesmo tempo. Imagina se fosse um aqui, um lá no centro de São Paulo, outro... Né? Como que você ia fazer para estar em todos ativamente, entendendo o que seu cliente espera, o que ele quer? Por mais que você tenha uma equipe treinada, né? Todo o suporte, as pessoas que estão ali no dia a dia, que isso ajuda muito para reportar, faz a diferença quando a gente está ali dentro, né? Eu acredito que isso seja o que mais ajudou você a realmente pegar todos esses aprendizados até no seu passado, dos restaurantes que você passou e tudo que você passou, que você ia vivendo aquilo, entendendo, né? Quando você começou a cozinhar na casa das pessoas, talvez se você não tivesse feito amizade com todo mundo que consumia nos restaurantes que você trabalhou também, você não ia construir essa base de pessoas. Faz sentido isso que eu tô te trazendo? Faz muito sentido. Eu acredito nas duas fórmulas, sabe? Acho que muitas vezes as pessoas esquecem. Existe sim processo, existe pessoas, existe conceito, né, de um lado, que é o básico de uma empresa, né, pessoas, processos e a identidade do negócio, né, para ter um sucesso. Mas também eu vejo em multinacionais, as maiores empresas do Brasil, o dono está à frente ainda. Eu conheço várias que são assim, quem toma a decisão final é o dono, quem olha todo dia é o dono. Eu concordo com você também sobre equilíbrio, sabe? Acho que chega um tempo que não pode se tornar... Começa a te fazer mal você não desligar. Hoje eu estou num caminho, graças a Deus, que eu vou poder fazer isso com outras pessoas. Eu vou poder fazer pessoas viver que eu vivi. Eu quero dar oportunidade para pessoas dentro da minha nova empresa e fazer o que eu fiz, acompanhar elas, mostrar para elas que elas têm que se dedicar, mas também tem que ter tempo para a família, tem que ter uma base lá do lado, porque não existe um pai de família que larga a família, larga a filha e vai estar bem. Precisa ele entender que tem que dedicar um tempinho para ele voltar melhor, entendeu? Para ele ter a motivação melhor, para ele se dedicar melhor no negócio, para ele ser mais focado e ao mesmo tempo, quando ele está lá, está bem, né? Então eu vivi muito isso, eu sou uma pessoa de excesso, né? Eu vou com tudo. E na época, realmente, talvez fosse o caminho certo, sabe, para mim. Hoje reviveria isso com mais maturidade. Total. E também, na época, errei em contratar pessoas que talvez não merecia tanto o valor que dei para elas, entendeu? Acho que a saída da empresa que eu tive em 2024 me mostrou isso. Mostrou qual vão ser as pessoas de verdade que estão do meu lado e quais processos que ela tem que seguir para se tornar também grandes donos de restaurante, entendeu? Legal. Até vou fazer esse push de pessoas. Gestão de pessoas é um dos maiores desafios, eu acho que para qualquer empreendedor, de qualquer tamanho, né? E você estava falando aqui nos bastidores sobre cultura, que tinha uma cultura. Aí duas perguntas em uma. Como foi para você colocar essa cultura, não só no Nino, mas no grupo todo, né? E como foi para você fazer a gestão de pessoas? Como que era feita a contratação?
que você estava falando, passava a tarde tomando café, conversando, né? Vocês passavam por um treinamento, vocês desenvolviam, como que funcionava? Porque vocês, depois que deu muito certo aqui em São Paulo, o grupo, começaram a replicar ele pelo Brasil. E aí também, como que você levou, né, um serviço que era sempre muito bem visto, principalmente, vou falar do Nino, que era muito badalado, muito lotado, mas ainda conseguia ser um bom, né, ter uma experiência muito boa lá, todo mundo saía mimado, cuidado, e como que replica um bom case para outra cidade, né, porque às vezes tem muitas empresas que replicam, são de high level, mas não conseguem replicar a experiência ao cliente. Lá é legal, mas não conseguem entregar tal coisa. E como que foi para fazer Rio, Goiânia, esses outros lugares para você? Acho que assim, a gastronomia é um setor que está crescendo todo ano, né? E você vê, a gente estava até falando disso, que não tem acompanhado a mão de obra, né? Esse crescimento tão forte hoje. As pessoas hoje preferem, às vezes, pedir comida. A gente pode falar um pouquinho disso depois. As pessoas preferem hoje pedir comida que fazer em casa, talvez, né? Porque tudo se tornou muito caro, às vezes compensa mais, e a experiência chega na tua casa muito boa com delivery, né? Só que mão de obra você tem essa grande dificuldade. Eu lembro muito bem que meus primeiros passos como dono foi relembrar da minha infância, mostrar e dar exemplo todo dia nas pessoas. Eu nunca contratei, todas as pessoas que estavam, eu saí do Nino, na fase do Nino, depois da XP comprar, eu estava com 370 funcionários. Os 370, eu que contratava, e eu que, se precisar, eu demitia. Então, esse meio, essa conversa, essa negociação sempre era comigo. Todas queda emocional, todo problema que alguém tinha, eu já vi de tudo, já comprei aparelho de pressão, dente para as pessoas, já tive pessoas que teve problema de saúde, eu consegui mandar ambulância no Nordeste para ajudar. Então, acho que no Brasil você tem que, quem é dono de qualquer negócio, restaurante mais ainda, porque restaurante tem um lado emocional muito forte. Você chega no restaurante, você tem um garçom vindo te atender, se ele tá mal, o teu dia vai estar mal também, entendeu? Então, você tem que ser, o dono de restaurante tem que ser igual um pai. Essa que é a realidade. Severo se precisar, mas também abraçar e cuidar, entendeu? E formar e ajudar. Eu entendi quando vim no Brasil, porque eu também vivi isso. Eu não tinha pai rico, eu não tinha mãe rica, eu vivi minha vida, ia falar uma outra palavra, eu vivi minha vida do zero. Então via aqui pessoas que viviam a mesma coisa ou pior que eu, sabe? Ter esse saneamento básico, sem pai, muitas vezes, sem ninguém. Então eu pegava esses meninos, essas meninas e ajudava, e falava, não faz isso, os caras bebiam, às vezes voltavam, falavam, não faz aquele outro, vem pra cá, vamos pra lá. E hoje tem muitas dessas pessoas que a minha grande paixão, é o real motivo que eu tô voltando hoje, porque eu quero que minha filha veja isso, sabe, quando crescer, que dá pra mudar as coisas, dá pra mudar as pessoas, dá pra ter uma cultura, dá pra ter caráter, dá pra pessoa conseguir o que ela quer, seguindo um caminho da verdade, sem um caminho do caráter, sabe? É isso que eu conseguia todo dia falar, nunca coloquei ninguém na frente de ninguém, nunca contratei ninguém pela faculdade ou pela aparência, sabe? Sempre dei oportunidade, mas a oportunidade vinha com cobrança e com regras. E as pessoas acreditavam na minha história, isso que passavam as pessoas às vezes de lavar a louça, no Rio de Janeiro, você tá falando do Rio de Janeiro, eu já contratei pessoas através de gerente que seguia essa cultura, na praia, que vendia picolé, se tornou garçom, e depois se tornou uma grande pessoa. No meio do caminho, teve pessoas que, teve pessoas que às vezes têm tentação na casa delas de voltar, às vezes pro crime, sabe? Tem pessoas que vivem num mundo numa energia muito pesada, e tentações muito grandes, e tem escorregado. Eu tive pessoas na minha carreira que escorregaram no meio do caminho. E às vezes dei uma segunda oportunidade. Entendeu? Acho que as pessoas têm que ter a segunda oportunidade. Não tem que ter a terceira, mas a segunda tem que ter num trabalho, entendeu? E isso foi a minha cultura até hoje, é essa: formar, abraçar e cobrar. Talvez mais cobrar que o resto, porque as pessoas precisam de regras, entendeu? Muita gente nasceu hoje, tem uma vida difícil, então precisa de conselho. Em algum momento precisa de um abraço também, precisa de senta aqui que vamos conversar, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer esse outro. Eu nunca contratei um currículo. Eu sempre contratei uma pessoa, sabe? Sempre sentava, olhava na cara, via que as pessoas eram, eu contratava.
Não me importava se vinha de roupa bonita, se vinha de camiseta furada, entendeu? Sempre contratei as pessoas porque ela tinha no olhar, tinha vontade. Eu sempre fazia as mesmas perguntas. E sempre mesmo, graças a Deus, acertei bastante nas pessoas. Tem pessoas até hoje que estão comigo, que vai estar no próximo projeto. Tem pessoas de mais de 15 anos que estão comigo. Tem pessoas que estão, nesse período que eu estou no Compete, estão em outros restaurantes, mas se Deus quiser um dia vão trabalhar comigo de novo. Fantástico. E já pegando um gancho nisso, porque dá pra ver, né, a sua paixão, né, em construir tudo isso, queria que você dividisse também com a gente, se você não se importar, como é que foi pra você, né, se desligar do Nino, do grupo, até internamente, né, porque eu acho legal dividir isso, porque tem várias pessoas que acabam vendendo suas companhias, saindo, a gente já passou aqui por outros empreendedores que depois também tiveram novas empreitadas, mas acho legal trazer esse lado, porque quando a gente cria algo, a gente fica muito apegado, né, a gente tem toda essa questão da história, de tudo. Como foi pra você passar por esse processo? Se você se arrepende, como que foi isso pra você? Então, acho que a saída do Nino foi um dos momentos mais estranhos da minha vida, né? Porque às vezes as pessoas, economicamente foi um momento incrível, né? Foi um momento que eu consegui ficar tranquilo. Deus quiser, minha filha também vai ficar tranquila. Mas ao mesmo tempo, pessoalmente, foi um momento muito difícil. Porque eu sou uma pessoa que, como eu te falei, nasci, andava realmente de sapato furado, já tinha uma infância muito difícil, fiquei meses, minha mãe preocupada porque não falava uma palavra, era muito fechado, eu observo muito desde pequeno as coisas, então via a dificuldade da minha mãe e ficava jogando tudo isso pra dentro, sabe? E quando tive a possibilidade de ganhar dinheiro, no Nino foi, graças a Deus, muito bom, com a saída da XP foi muito bom, só que tem os dois lados, o lado econômico é muito importante, dinheiro é muito importante, é mentira quem fala que dinheiro não é importante, mas tem o lado pessoal. Eu sou uma pessoa que não gosta de desistir. E graças à minha família, graças à minha filha, né, consegui mudar essa sensação de desligar do Nino e focar as energias no meu novo projeto, entendeu? Entender a saída como algo que vem de lá de cima, para me mostrar um caminho certo, para me mostrar quem são as pessoas que vai estar do meu lado. Eu entendi que isso é um recomeço. É uma oportunidade de um recomeço e não um fim, entendeu? Uhum. Eu acho que eu gosto de encarar as coisas como vai ser uma nova fase. Não vai ser uma desistência. E às vezes a gente tem que ter o desapego. A gente tem que proteger as pessoas que estão perto da gente e saber tomar decisão, entendeu? Acho que esse homem você tem que, às vezes, proteger, sabe? Quem está do teu lado. Aquele momento não estava me fazendo bem. A gestão, uma série de coisas que a gente pode conversar, não estava me fazendo bem. Eu decidi, de novo, puxar o freio e descer e observar, tirar um tempo para mim, pensar, estudar, me reconectar com o que eu gosto e preparar esse novo plano. Isso é quando, eu acho que, de novo, como a Bel disse, muita gente passa por aqui em vários momentos, né? Mas eu vejo que muitos empreendedores, quando têm o seu negócio e entram investidores, é difícil também de segurar e manter o que você consegue construir. Muitas companhias que deixaram entrar investidores não conseguiram dar continuidade, porque eu acho que daí vem aquele ditado muito cacique para pouco índio, né? Tipo de muita gente mandando e muita gente querendo dar pitaco e não conseguir segurar. O fundador muitas vezes não conseguir segurar a essência do negócio, mesmo que venha às vezes as empresas para estruturar coisas ou fazer crescer coisas. Eu acho que às vezes no papel, quando é vendido, quando eles entram, muitas vezes é de um jeito, e depois quando começa a maratona, né, no andar ali, acaba mudando o caminho das questões. Eu acho que não só, acho que você sentiu até por isso que deve ter saído, né, por não entender que talvez o projeto não estava já mais do jeito que você queria, então acho que sair e você enxergar depois não era, mas também muita gente passa por isso, muitas empresas que a gente já entrevistou, eu olhava que a empresa já não tinha mais o meu jeito, muitas empresas venderam, o dono saiu e depois a gente tem que voltar para recuperar porque não conseguiu dar continuidade. Então acho que isso deve ser uma dor de muitos fundadores que passam e enxergam que sim, cresceu, teve um boom maior, mas não teve mais essência. Né? Não, acho que concordo com você, mas eu acho necessário, acho que foi um dos primeiros na gastronomia. Teve outras empresas que foram grandes, foram vendidas, mas todo mundo gostaria de vender o restaurante e fazer a empresa crescer, sabe?
Eu talvez não imaginava isso, né? Imaginava da forma que aconteceu, né? Mas eu sabia que na minha vida existia uma escada, que era começar do zero, porque eu não tinha dinheiro para abrir um restaurante, precisava de um investidor. Depois do investidor, veio um investidor um pouquinho maior, que foi o que aconteceu depois da pandemia com a gente. Lembro de ter pensado nisso e se poderia acontecer alguma coisa errada. Mas meu problema, por incrível que pareça, nunca foi o investidor. O problema foi um problema interno de gestão, né? De cultura e de caráter meu também, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, entendeu? E envolveu a diferença entre, na época, era a cultura dos bares, que era tatu bola, boa praça, com a cultura dos restaurantes. Eu defendia uma coisa, o pessoal defendia outra, e as maneiras de pensamento, né, o jeito de pensar se dividiu, e eu decidi parar. Isso que aconteceu, na verdade. Foi uma decisão principalmente minha, foi decisões internas de gestão sobre crescimento, porque a empresa precisa de investidor para crescer. Eu acho que você tem que procurar. Eu gostaria de ser exemplo, porque o Brasil precisa. Hoje nos Estados Unidos você tem 99% de grupos com grandes fundos atrás, enorme. 1.000 lojas, 2.000 lojas, 3.000 lojas. O Brasil precisa se profissionalizar dessa forma. Porque para trabalhar com fundo você tem que ser profissional. Tem que dar resultado. Amador não trabalha com fundo. Então eu consegui fazer isso, consegui entregar resultado, só que eu não gostei das decisões da cultura interna, entendeu? Que tinha se formado. Até hoje sou amigo do Pedro, ele é um irmão até hoje, mas é uma decisão minha, decidi parar, entendeu? E comecei a ver diferença, eu falei, talvez não estava o casamento, vamos chamar assim, dentro da empresa, entre as partes, não estava seguindo a mesma ideia. Eu não gosto de ficar todo dia e trabalhar, ter que defender as minhas ideias, tem que todo mundo acreditar. Então decidi descer e parar, entendeu? E tocar em um restaurante ou vários é quase como uma operação cirúrgica. Fluxo de caixa, equipe, contas, tudo que precisa rodar redondo. É por isso que soluções como C6 Empresas ajudam muito. É a conta PJ do C6 Bank, sem tarifas, com Pix ilimitado, TEDs gratuitos, cartão de crédito sem anuidade e empréstimo facilitado pelo aplicativo ou web banking, até antecipação de recebíveis direto no app. Tá procurando uma conta completa para o seu negócio? Acesse o site ou aponte a câmera do celular aqui para o QR Code da tela e conheça mais sobre a conta C6 Empresas. Para quem está expandindo um novo negócio como você, essa autonomia na gestão financeira é fundamental, né, Bebel? Eu queria pegar a sua visão e também talvez algumas dicas, né? Quando a gente fala desse mundo, né, de culinária, restaurantes, temos vários exemplos de restaurantes que são aí de muito tempo, enfim, que já passaram por gerações, mas a gente também tem vários restaurantes que vêm, faz aquele sucesso e aí acaba fechando, e às vezes é o mesmo dono que vai mudando, às vezes só a parte de fora, o nome, o que é o cardápio, mas, né, vai se reinventando com vários restaurantes ao longo do tempo. E a gente escuta, né, também vários lugares tem vários sócios, às vezes, principalmente quando a gente fala muito de bares e tudo mais, são várias pessoas que compõem ali a sociedade, aquele negócio dura por um tempo, faz muito sucesso e fecha. Queria que você trouxesse a sua visão, né, do mercado hoje, né, de restaurantes, como que você enxerga que tá o consumo, por que às vezes isso acontece, a gente tem vários restaurantes que são modinha realmente e somem, como que você vê isso e se você puder trazer algumas dicas de realmente aprendizados, né, de toda essa sua carreira maravilhosa, coisas que você observa do tipo, olha, acho que meio que do's e don'ts, sabe, coisas que as pessoas fazem que não deviam fazer, coisas que elas deveriam fazer quando elas estão começando um restaurante. Legal, muito boa pergunta. Eu acho que eu tive a oportunidade de ver o Brasil inteiro quase, né? Só não foi a gente foi no Nordeste também, Recife, Fortaleza, a gente foi pra BH, a gente foi pra Goiânia, a gente foi pro Rio de Janeiro, São Paulo, muitas lojas. Então o Nino foi se espalhando. Eu vi, o Brasil é incrível. Eu sou cada dia mais feliz de ter escolhido o Brasil, que é minha casa hoje, que é uma potência. Em poucos anos eu acredito que o Brasil pode ser melhor que os Estados Unidos, sabe? Uhum. Eu acredito, uns 10, 20 anos, 30 anos, se Deus quiser. E eu sei que a gastronomia está crescendo cada vez mais, mas eu sou uma pessoa que tem a mentalidade hoje de empresário, mas também sou cozinheiro. Eu sei que a gastronomia é dividida, e cliente sente muito isso. Os dois negócios, né? Quando você entra, é engraçado, quando você vai num restaurante, você pode perceber a diferença entre um restaurante que é conduzido com a criatividade de um chefe ou um restaurante muito
do lado do empresário, né? Eu acho que existe os erros dos dois lados. Tem dono de restaurante que são um chefe, que não respeita o investidor, não respeita os números, só olha para o próprio ego, só olha para criatividade, revista, Instagram. Isso é o pior erro do lado do profissional, né? Que abre um restaurante como sócio. Por exemplo, vamos dizer que uma sociedade tem um chefe, um maître famoso e um investidor. Então, muitas vezes você vê chefe de cozinha ou garçom, maître famoso que tenta fazer o próprio nome, investe em mídia, não do negócio, investe na mídia dele, investe na imagem dele, tem erro de gestão. Erro de gestão tem que existir, porque para você fazer um prato, você está vendendo um produto. Eu vou vender um iPhone. Está vendendo, tem que vender bem. Tem que saber quanto custa, tem que saber como está vendendo, como está fazendo. E do outro lado tem investidor, às vezes, que não respeita o trabalho do profissional do outro lado. Então esse é o maior motivo, né, esse equilíbrio entre investimento e profissional, que hoje eu vejo na gastronomia, né? Precisava muito os dois lados respeitar um mais o outro, né? E ter o investidor que dá valor no trabalho do profissional, é o profissional que entende do setor, que entende como e quanto que vale hoje. Você não precisar, porque o cara hoje investir em um restaurante é 5 milhões, 3 milhões. Você deixar esse dinheiro no banco, 10, 12% ao ano. Restaurante às vezes dá 10, 6, né? Então precisa fazer esse dinheiro render acima de 20, acima de 25%. Dá para fazer isso. Existe a fórmula para fazer isso, né? Só que as pessoas às vezes não existe esse equilíbrio. É engraçado que dono de restaurante, às vezes, não é só... É um erro muito comum. Um monte de sócios unir porque gosta de comida, porque gosta de sentar na mesa e comer um prato, que viaja muito. Eu escuto sempre isso. Viajo muito, conheço o mundo inteiro. Falei, beleza. Mas se foi muitas vezes no médico, você não é médico, entendeu? No restaurante é a mesma coisa. Você vai muitas vezes no restaurante, você não é um profissional do meio do restaurante. Sim. Então, que é outra realidade. Que é outra realidade. Se você é um profissional do mercado financeiro, respeita a ideia, escolhe muito bem a pessoa que vai estar do teu lado, entendeu? Esse equilíbrio que muitas vezes anda muito... Aí o cara percebe que o chefe é muito criativo, não faz conta, começa a cortar coisa. E o cliente vai lá, o restaurante está diferente. Aí dura pouco. Sim. Então tem que ter uma união muito boa, um equilíbrio entre o investimento e a qualidade dos profissionais, né? Sim. É isso que eu acho. Legal, muito legal. Vou perguntar, eu sei que para quem tá abrindo o negócio, o nome é muito importante. Você abriu vários nomes. Vários nomes. Como foi? 30, eu contei outro dia, contei com o meu sócio, que é o Vitor, que vai ser meu braço direito, vai ser um dos sócios do meu novo negócio, né? Eu falei, Vitor, tá comigo 15 anos, ele tava na época desde o Domênico, né? Eu abri um sozinho antes, ele abriu um sozinho antes, na época que a gente se conheceu, né? São 29 operações. Uau. Deliveries na pandemia, foi 29 operações em 10 anos. E aí a minha pergunta, conta como é as escolhas dos nomes, porque feito de nomes que você já, olha, para os próximos já tenho aqui, ou sempre vai desenhando o restaurante, vai desenhando o nome, porque o nome é muito importante, né? Então eu queria que você falasse do nome e a identidade, porque todos eles tinham uma identidade muito forte. O Demarino mesmo, você chega lá, tem os limões, as coisas, né, que você parece realmente que tá lá na Itália, esperando seu peixe no sal maravilhoso sentado. Então eu queria que você contasse um pouquinho. Eu acho que é bem tudo, os nomes no Nino, né, na época eu lembro que eu escolhia, eu tenho a minha cabeça dividida em dois, um pouquinho emocional e um pouquinho o cálculo, né, o estudo. Então primeiro eu faço um estudo de mercado, entendo, por exemplo, Nino nasceu de uma tendência que acho que tinha no Brasil na época, que era muita massa fresca. O pessoal achava que na Itália era massa fresca. Trabalhei no Italy, na Oscar Freire, na época tinha 25 massa fresca no cardápio. Na Itália não é comum você sentar e comer massa fresca. É um dia especial você come massa fresca. Você sentar na mesa de um italiano, você vai comer um prato de espaguete com molho de pomodoro de grano duro. Então, que é meu prato favorito, by the way. Você tá vendo? Tenho sangue italiano em algum momento, não tenho, mas posso ter. E o Nino foi exatamente isso na época, né? Aí depois veio, por exemplo, da Marino.
eu vi uma tendência, tantos japoneses, por que não existe um restaurante de peixe frutos do mar? Julieta, um italiano com a base mais de carne, o sobuco, rabada, umas carnes grelhadas, uma fiorentina, uns cortes italianos. Então, isso estudava, pesquisava, mas também pensava no lado emocional, de como a pessoa se sente, como eu me sinto, né, nessa criação. É importante você se sentir bem na marca que você está criando e acreditar nela, porque é praticamente um filho, né, que você tem que cuidar. E eu tenho todo dia lá. Para mim eu escolhi essa questão de nomes de pessoas para a pessoa se aproximar, como se estivesse indo na casa de alguém. Então, vamos no Damarino, era como se estivesse no Damarino, na casa do Marino, né? Vamos no Julieta, é como se estivesse indo na casa do Julieta, meu nome de mulher na Itália, né? Então foi seguindo esses nomes. Tem o Pepino, por que o Pepino? Pepino era um bar na época, não sei se você lembra. Sim, que era na João Cachoeira, do lado esquerdo. Cachoeira. Na verdade era a Espera, né? Aí virou um monstro, a gente fazia... Eu comecei a perceber que bar não era pra mim. A vida de bar. Começou a esticar demais os horários. Começava às 7, o bar fechava às 4. Nossa! Uau. Reclamações de barulho. O pessoal saía, 20 pessoas bebendo, gritando lá. Os vizinhos começaram a atrapalhar a vizinhança, que tem que ter respeito pela vizinhança. Eu sei que às vezes eu ocupei a rua com mesa, essas coisas, mas no Pepino foi uma decisão de parar um negócio e transformar ele num restaurante, mas um negócio que estava indo muito bem. Que não estava indo muito bem para mim, por causa de horário, essas coisas. Então meu sócio acreditava na época, ela faz o que você quiser, e eu transformei na cantina, né? Caramba. 4 da manhã? Queria que você trouxesse também um pouquinho essa questão do delivery. Né, sobre restaurantes, tem que ter delivery, como se preparar para o delivery, ainda mais, né, no tipo de culinária que você está comentando, para a experiência ser completa, né, para chegar ali o prato gostoso, fresco. Quais são as diferenças? Tem cardápio que às vezes tem que adaptar para o delivery, coisas que não vão, na hora, né, quais são os pontos de atenção e como que você enxerga hoje o delivery também no consumo das pessoas? Bom, o delivery acho que é um mercado incrível. Acho que o preço hoje do alimento, né, a inflação no mundo inteiro, tá subindo os preços do alimento. Outro dia eu tava numa mesa, as pessoas falavam, se for chamar 5 pessoas para ir na churrascaria, é melhor, às vezes, que fazer um churrasco em casa. Sair mais barato, não sujar a casa. Então as pessoas vêm crescendo muito. Os restaurantes vêm de reflexo, às vezes você não tem vontade de sair, você quer ficar em casa, você quer trocar de roupas. O delivery em cidade igual São Paulo, coração da América Latina, é explosão. Mas eu acho que muita gente às vezes encara isso como se fosse não um segmento à parte, mas um braço do próprio negócio. Então eu achei errado você misturar um empresário, que eu estava falando antes, que tem um chefe de cozinha, não pode sobrecarregar mesmo chefe de cozinha em fazer o delivery na mesma loja, porque as duas coisas não vai sair direito. Acho que tem que ser olhado como um negócio separado, com a cultura separada, com a cultura do serviço de delivery, que é totalmente diferente. Você tem a entrega, você tem a temperatura, você tem a escolha do prato, que você falou, tem prato que não funciona. O cliente, às vezes, não vai entender que aquele prato não vai chegar na casa dele igual é no restaurante. Sim. O cálculo com um parceiro certo, na hora certa, que eu falo, tem parceiros muito bons hoje no Brasil de food service na área de delivery, né? Que fazem entregas, plataformas. Então tem que escolher tudo isso. É o raio de ação, é uma coisa muito, muito importante. Às vezes a pessoa exagera no raio. A gente vive em São Paulo, dia de chuva, e precisa olhar, se colocar no lado do cliente. O lado do cliente não quer saber. O cliente quer entrega, né? Que chega quente em casa. Que chega quente em casa. Às vezes tá sexta-feira, chuva, São Paulo, né? Um raio de 7, 8 quilômetros. Não tem como isso chegar certo. E aí a gente vai na parte social, né, do país, onde a gente vê às vezes entregador que tá fazendo entrega de bicicleta, entendeu? Para crescer, para se ajudar. Então acho que tanto as plataformas como os restaurantes tem que melhorar esse braço que tem no meio, que é o entregador. Tem que melhorar, às vezes tem muitas pessoas que pode estruturar melhor essa frente, sabe? Sim. É mais valorizado, né? Porque tem essa parte de entregador, eu acho que é um grande desafio aí, até pra gente, né? Nessa, e até vou fazer um adendo nessa coisa que o delivery, se ele é pra todo mundo. Eu tenho um lugar que eu adoro de brunch, que não chega na minha casa. E, obviamente, eles entregam, você pode mandar retirar de outra forma, né? Com algum tipo de aplicativo. Exatamente.
Aí, mesmo assim, o prato que eu mais gosto de brunch, eles não deixam pra entrega. Aí eu liguei pra eles, né? A gente vai tentando convencer, porque eu falei, gente, mas eu amo esse prato, como que não tem esse prato que tem um cardápio completamente diferente pra entrega dela? Não, porque não vai chegar ali tão bom. Não, mas eu não ligo, porque eu quero tanto esse prato. Mas não entregaram, não consegui fazer mudar de ideia. Realmente não entregam pra delivery. E aí vem esse olhar, né? Que eu acho que não é todo mundo que tem esse olhar, eu acho que talvez de restaurante. Porque não é no meu bairro, é no Jardins, no caso, esse restaurante. Não, e eu acho que é um brunch americano. Então eu acho que a panqueca, as coisas não vai chegar do mesmo jeito. Então, realmente, tipo, eu como consumidora fico brava. Mas pro restaurante, eu acho que ele prefere uma cliente brava do que vários clientes que vão estar insatisfeitos no olhar, né? E defender a cultura da marca. É, totalmente. Mas E você sai falando, às vezes, pô, não dá pra pedir tal comida porque chega ruim. Às vezes você tem que defender, às vezes tem que entender, né? Tem delivery de japonês, que é o líder, acho hoje é pizza. São 2 produtos que se encaixam muito bem para viajar. Já o meu, por exemplo, que é um italiano, é um pouco mais complexo. Hambúrguer também eu acho que é meio complexo, porque não são todos os restaurantes que conseguem chegar ele quentinho. Dependendo do tipo do hambúrguer, não chega, mas esfria muito rápido. Pizza hoje segura muito mais, é japonês. Acho que são os líderes hoje de pedidos, né? Mas é um segmento muito, muito grande. O dono de restaurante tem que se preparar olhando de uma maneira separada. Uma dark kitchen pequena, estruturado, é mirando o faturamento. Eu acredito que hoje 20% do faturamento de um restaurante é o delivery. Ele tá faturando 1 milhão, tem lá 200 mil todo mês. Legal, e dá pra muito significativo. Até porque eu acho que essas plataformas, elas dão vida para restaurantes que talvez a gente nunca pediria. Né, que você entra lá no menu, tem comida tailandesa, eu adoro comida tailandesa, comida coreana, comidas assim que você, às vezes, putz, vou onde não é comida coreana aqui. Você vai pesquisar, às vezes você olha pro restaurante, não gostei muito do restaurante, ou não é tão perto da minha casa. O aplicativo te dá essa oportunidade de você ir até o lugar, você comer a comida, ter a experiência do lugar e sem conhecer. Então eu acho que ele ajuda muito às vezes a restaurantes que não são tão conhecidos, mas ao mesmo tempo tem essa coisa de entender que é um novo negócio. Não, totalmente. Acho muito durante a semana, um pouco menos no final de semana, mas hoje é um mercado gigantesco dentro do restaurante. Entre 20% talvez até 30% de cada operação hoje, o dono de restaurante tem que pensar que vale a pena se montar uma dark kitchen, pagar um aluguel, não precisa de um lugar na principal avenida, um ponto muito legal, não precisa, você tem que ser bem localizado por raio, e vai ter um custo mais barato, né, porque você não vai ter operação de salão, não vai ter outras operações, então tem que dimensionar esse faturamento e não sobrecarregar, porque senão fica duas pontas soltas, né, às vezes, tem momento, uma sexta-feira, onde quem tá do outro lado, às vezes o empresário olha como vamos fazer, mas às vezes tem coisa que não dá para fazer. Tem coisa que precisa pensar na qualidade, entendeu? Precisa pensar realmente no produto, em como que isso vai chegar, em como que isso vai sair nessa questão, entendeu? É muito legal isso, porque parece meio óbvio, mas acho que não é todo mundo que pensa isso, né? Eu até tenho uma pizzaria bem pertinho de casa, daí eu gosto de ligar lá, e aí eles são super rápidos, tipo 15 minutos, aí eles ou entregam, você pode retirar. Como é do lado de casa, eu vou retirar. E daí, você entra lá pra pegar, né? Daí, esses dias eu entrei, porque normalmente meu namorado que vai, eu tenho uma preguiça. Eu cheguei lá, eu falei, gente, que negócio legal, porque é separado, é tipo, meio que o do lugar, porque eles recebem a galera lá, né? Então, o do salão é um fornão gigante, separado, só que fica tudo de vidro, você vê. Aí tem o outro do delivery, tipo, sabe, tudo separado, uma fila onde vai motoboy, onde é cliente, onde é coisa. Eu falei, gente, eles têm toda uma estrutura aqui embaixo, que é uma casona, assim. Eu falei, que coisa legal. Aí eu voltei falando isso, eu falei, gente, você sabia que era separado? Eu nunca tinha pensado. Daí ele veio falar, porque imagina, entregar a pizza em 15 minutos, vai atrapalhar o salão e tal. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E aí você falando, realmente, muito mais inteligente. Óbvio que às vezes não é, claro. Eu nunca pensaria. E é ótimo, a experiência é ótima. Eu pego a pizza quentinha, se eles entregam também é rápido, quentinho, fica lá a operação, e a galera que tá no salão também não sofre de esperar muito. Exatamente, um deve atrapalhar o outro, porque quem tá lá no restaurante não quer ficar esperando 20 deliveries sair na frente dele. Exato, e o delivery não vai esperar. Ainda mais pizza, tem que ser meio rápido, né? Não vai ficar esperando 1 hora. Tipo, quando você vê lá, delivery 120 minutos. Quem não desiste de um delivery de 120 minutos? Eu vou pelo tempo também. Tipo, tem muita coisa pelo tempo. Exatamente, é o tempo que atrapalha. É o grande questão, né? O restaurante lotado numa sexta-feira, entra 50 pedidos de delivery, é a mesma coisa de ter 2 restaurantes. Sim. Eu tinha um shawarma, que eu não lembro o nome, que eu amo shawarma,
que era na Paulista, e era longe da minha casa, nem sei como entregava da minha casa, e simplesmente ele sumiu de todos os apps, e eu não lembro o nome. Gente, eu já fiz pesquisa desse todos shawarmas na Paulista, shawarma, não acho, não sei onde é, mas meu sonho é tentar achar esse nome, baixar lá pra pegar, porque é muito gostoso. Eu não sei o nome. Então, nome? Eu não consigo lembrar o nome. Na Paulista? Na Paulista. Você no Morumbi. Não. No Morumbi. Você comia de lá também. Daí a Bebel era viciada, ela também não lembra o nome. Eu falei, gente, não é possível. Eu amo aquele lugar. Minha vontade é baixar lá. Como que saiu do aplicativo? Ou ele tinha muita demanda, ou infelizmente deve ter fechado o restaurante, porque não acha. Era bom mesmo, era muito bom. Enfim, eu queria fazer uma pra quem tá assistindo e trabalha nesse ramo de restaurante, qual seria hoje, no seu ponto de vista, a maior dor de quem trabalha com restaurante, e como você acha que a pessoa pode agir mais rápido para resolver esse problema? Fala dor das pessoas de que estão no universo da gastronomia. Do seu ponto de vista, para quem trabalha com restaurante, tem restaurante, qual hoje você vê que é a maior dor e como você faz ou fazia para melhorar essa dor dentro do restaurante? Bom, eu acho que eu posso falar um pouco do ponto de vista do dono, do ponto de vista do trabalhador, sabe? Eu tenho uma cultura dentro de mim muito forte de trabalho, né? Eu acho que precisa, sim, os dois lados se entender. Essa é a maior dor. A dor que existe é ver o restaurante fechar, é ver desemprego, é ver operações, às vezes investimentos altos, não dando certo, e pessoas tendo que mudar. E mudar não é bom. A pessoa às vezes muda também de empresa por causa desses problemas. Antes que feche um restaurante, a pessoa está pulando para outro restaurante, pula para outro. Então precisa de uma união entre os dois, sabe? Eu defendo muito isso. Eu defendo muito a cultura do restaurante como uma grande empresa, entendeu? Não olhar o restaurante como extensão da casa de alguém. É uma empresa. Se sair uma Coca-Cola e o dono está tomando uma Coca-Cola, ele tem que pagar a Coca-Cola. O dono não senta, balança a taça, entendeu? O dono não chama os amigos para fazer rodinha. Aquilo é um negócio. Ou você olha aquilo do ponto de vista profissional, é a mesma coisa quem está trabalhando. Não vai tomar cafezinho todo dia, não vai tomar Coca-Colazinha todo dia. Precisa olhar de ponto de vista profissional, porque isso falta de cultura, falta de processo. É parar de romantizar, entendeu? Acho que muitos programas de televisão, quando comecei na gastronomia, não tinha... ser chefe de cozinha, um trabalho vai estar aí na obra praticamente, entendeu? A tipo de pessoas que você encontrava era quase um profissional hoje, um pedreiro, entendeu? Um profissional bruto, um profissional difícil, mas um profissional apaixonado para isso. Hoje você encontra profissionais que saem da faculdade que acham que sabe tudo. Então tem uma formação errada. O profissional está sendo mal vendido, né? Lá já na escola, já na faculdade, ela sai da faculdade, encontra investidor, porque tem poder. Tem grandes negócios que faturam 4, 5 milhões no restaurante. Existem. Eu já fiz isso, né? Eu saí do Nino faturando em 2000, antes da pandemia, 2018, a gente estava faturando 100 milhões ano. Eu saí em 2024 com 300 milhões no Brasil todo. Quase 300 milhões. Então, eu sei que tem um mercado enorme. Eu sei que isso atrai investidor. Todo investidor gosta desse número com uma margem muito boa. Mas, ao mesmo tempo, não tem os profissionais que acompanham isso por causa desses dois motivos. Erro de um lado, erro do outro. Erro do investidor achar que é fácil, que vou chamar os amigos tomar um vinho. Todos os meus restaurantes, a regra é essa. Sócio fez investimento, beleza, senta e paga. Eu sempre paguei conta no Nino. Eu evitava sentar lá para não tomar a mesa de nenhum cliente. E nunca ninguém vai falar que me viu lá, nem um garçom, nem um profissional que trabalhou comigo. Sentei na mesa, pagava a conta, passava o cartão no final. E isso acho que é o correto. Você está mostrando no garçom que está lá, que está te atendendo, que você também se coloca no mesmo lugar de cliente. Você está respeitando o trabalho dele. E do outro lado, preparar as pessoas no sacrifício, né? Que é o caminho do sucesso. Você não vai chegar em ser dono de restaurante se você não passar pra guerra do dia a dia. As horas são pesadas? São muito pesadas. Hoje eu sou contra esses trabalhar 5 e folgar 2, né? Provavelmente vai entrar essa nova lei. Em alguns países tem, aqui no Brasil não ainda.
eu acho que na gastronomia precisa o sacrifício, porque o fluxo do profissional na gastronomia é preparar ele para um dia ter o próprio negócio, que pode ser uma barraquinha de cachorro-quente, pode ser um negócio gigantesco, mas o cara tem que encarar isso. O mercado precisa de novos restaurantes profissionais, precisa de estruturas boas, onde o cliente consegue ir 10 anos. A gente estava falando de restaurante que tem 10, 15 anos. Pode ser ter familiar, mas tem que ser profissional, tem que ter um processo. Então eu defendo muito isso. Eu acho que está errado tanto do lado do investidor como do lado do profissional. Precisa, no Brasil, encontrar esse equilíbrio, né, para o mercado de restaurante explodir e se tornar um mercado extremamente profissional. Vencer o ego de um lado e de outro, vai se encontrar as duas pontas e criar produtos que atraem investidor de fora também, dos Estados Unidos, porque não? Já teve fogo de chão aqui que vendeu, já tem grandes empresas, entendeu? Pode ter mais. Pode ter mais XP comprando restaurante, pode ter BTG comprando vários restaurantes. Isso que deixa o nosso mercado profissional ganhar, porque trabalhar é complicado. Ficar longe da família é difícil. Você também dar um futuro melhor para tua família é que todo mundo queria. Sim, Total. Entendeu? Então eu acredito muito nisso, de um lado e de outro. Você tá aqui falando sobre o time da gente dentro do trabalho. Eu acho que não tem jantar de graça, né? Eu acho que não existe você fazer uma boa carreira sem você colocar muita energia dentro. Total. Eu acho que são poucas as regras que acontecem da pessoa não se dedicar tanto pro negócio dela. Porque acaba virando até as pessoas enxergarem quem é o dono, o quanto ele também coloca de energia dentro de, se ele não trabalha e não aparece aqui, por que eu vou colocar também, né? Ainda mais vocês ali com quase 400 funcionários, como as pessoas enxergam você como referência, né, pra também, putz, ele chegou também, quero chegar lá, você começou do zero. Então, isso eu acho que diz muito da empresa quando ela tem um crescimento de como num todo, né, do business. Eu acredito Total. muito nisso, porque eu fico pensando, muita gente abre negócio com dinheiro, porque, né, muito mais fácil quando você já está organizado, mas não consegue levar isso a longo prazo. Inclusive no tratamento e na experiência dentro do restaurante. Vamos aí dizer, um restaurante de 20, 30 anos, ele consegue se manter bem, de você chegar hoje lá e daqui 10 anos e você ter e sentir que ele é tão profissional que ele consegue manter a linha do mesmo jeito de entrega, né? Então, isso eu acho que é o diferencial, porque opções cada vez mais a gente tem para ir, né? Sempre teve. São Paulo é um polo de gastronomia gigantesco. Aliás, muita gente vem para cá do Brasil todos fazer experiências gastronômicas e já vem até com uma pinha, né? Olha, eu quero nesse para conhecer. E eu acho até com as plataformas, TikTok, Instagram, etc., de acesso, que as pessoas conseguem ficar popular muito mais rápido. Então, o meu ponto de vista como que você faz, como a Bel perguntou antes, para deixar seu negócio a longo prazo bem. Eu acho que é um todo, né? Não tem jeito. Tem que preparar. Existe hoje, em Portugal funciona essa escala de folga de 5 com 2 de descanso. É um país onde tem a classe média, tem muito conforto, né? É muito mais que existe hoje no Brasil. Eu trabalho, todo dia saí de lá com quase 4 mil funcionários. Eu via todo dia a realidade. Então essas pessoas precisam trabalhar sim com os horários certos, mas ter a possibilidade de... O que vai tirar você de uma comunidade, o que vai tirar você de uma vida, a tua família de uma vida difícil, é o trabalho. É uma boa empresa estruturada, que não tem altos e baixos, que não precisa amanhã, por causa de não ter implantado o processo certo, mandar embora 20, 200 pessoas. Mas é que as pessoas que estão lá acreditem, dê força de trabalho, bem remunerado, para empresas que estão com vontade de crescer. É isso que a gastronomia precisa. Sim. Não precisa de programa de televisão para mostrar fazer a receitinha para ficar famoso no Instagram, entendeu? Isso tudo é uma ilusão. Hoje tem uma comunicação muito fácil, né? A gente estava falando de marketing, então todo mundo mostra o que ele quer. A pessoa tem dificuldade hoje em separar o que é verdade do que é uma mentira bem contada. Tem muita gente contando mentira. Tem muita gente. E a realidade é o que eu acredito na força de trabalho. Acredito no sucesso, que bem com trabalho duro. Entendeu? É mirar nisso. Sim. Esse é um conselho que eu dou pra galera mais simples, como eu. Começar a trabalhar, não ter medo de trabalho. Não tem que contar as horas. Não tem que contar. Tem que contar conhecimento, evolução e que existe. Onde eu estou. Como que é a empresa que eu estou trabalhando? É uma empresa estruturada? O dono está lá todo dia? Tem pessoas que estão crescendo? Então eu vou me dedicar para crescer. Porque vai te tirar
uma casa numa comunidade e ganhar dinheiro, que vai tirar tua família, teu filho de uma escola pública para uma escola particular, é o sacrifício. Então eu acredito muito nisso. Rodolfo, vou fazer então minha saideira. Queria pedir pra você contar pro pessoal que vem por aí quais são as novidades do seu novo restaurante, que você até falou um pouquinho aqui pra gente. Contar pra todo mundo o que se espera por aí. Nem a gente ele contou a localização, mas tudo Então, a bem. localização ainda é segredo, mas vai ser no Itaim, que é um lugar que eu tenho muito carinho, né? Muitos clientes lá. Tive a possibilidade de estar trabalhando no Brasil todo, mas o Itaim foi o meu começo, vamos dizer assim. O nome do restaurante também posso falar, vai ser um apelido que eu tinha quando era mais novo, que chama Santino. Legal. Então esse vai ser o nome do Bonito meu novo nome. restaurante. E é um lugar que vai ser um projeto da minha vida, sabe? Um projeto para minha família, para as pessoas que de verdade eu amo, tem pessoas que eu considero quase irmão, que vai ser sócias. E vai ser isso, vai ser um lugar espero que seja um lugar com muita energia, muita dedicação, onde eu vou dar meu melhor. Vai ser o projeto da minha vida. E quero que as pessoas me vejam lá voltando a cozinhar, voltando a tocar uma operação. Não quero que seja um grupo muito grande. Vou fazer mais que uma casa, provavelmente. Mas não pretendo sair de São Paulo. Acho que São Paulo é o lugar onde está minha família, eu estar perto da minha família. E cuidar de poucas operações é cuidar no dia a dia lá. Quero que a pessoa chegue lá, me encontre, igual era antigamente. Eu poder atender meus amigos, meus clientes. Legal. Eu poder preparar alguma coisa para eles. Aí corta Muito para legal. daqui 2 anos, você assistindo esse daqui, ele com 28. Não, mas acho que o nome já é um sucesso. Eu achei legal. Já Também é achei. fácil de decorar. A gente vai lá também, pegar. né, Bebel? Por favor. Experimentar. Marcar umas reuniões lá. Com Passa suas certeza. redes sociais, por favor. Então é @RodolfoDeSantis, né? O meu Instagram. E por enquanto só essa. Por enquanto eu tô meio reservado nas redes sociais, mas daqui a pouco a gente vai ter também o Santino.Tratoria, que vai ser o do Instagram do restaurante. Já A gente tô vai com água na deixar aqui boca. também. Obrigada. Obrigado. viu? Vocês em casa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo pra gente trazer o Rodolfo de volta. Até a Até. próxima. Já pensou em ter uma conta PJ com benefícios de verdade? Por exemplo, abrindo uma conta C6 Empresas, você pode ter anuidade 0 no cartão C6 Business. E se você quer garantir limite de crédito sem precisar de análise, é só aproveitar o CDB Cartão de Crédito, que garante limite imediato de até R$100 mil. Cada R$1 investido vira R$1 de limite adicional no seu cartão C6 Business. Isso sim é uma conta de verdade, né? Então aproveite e abra uma conta C6 Empresas para o seu negócio.